Sejam todos bem-vindos a esse canal, César Ramos da Extravox. Sejam bem-vindos a essa reflexão que eu vou fazer aqui sobre o comunismo como causa da humanidade. Vou explicar para vocês por que eu estou fazendo esses videozinhos nesse momento tão delicado da situação brasileira. O comunismo, o que é o comunismo? É uma ideologia política socioeconômica que ela é nefasta por natureza e que pretende estabelecer uma sociedade igualitária por meio da abolição da propriedade privada, das classes sociais e abolição do próprio Estado. Isso seria, em síntese, o que é o comunismo. Aí você diz, mas e o socialismo? Para mim, me desculpem, é a mesma coisa. Só que para chegar ao comunismo tem que passar pelo socialismo. Começa aos poucos, né? Mas tudo é regime autoritário. Então, mesmo sendo uma ideia de igualdade, e no fim das classes sociais, como os filósofos da antiguidade já pregavam isso aí, o comunismo é uma utopia. Ele nunca deu certo em lugar nenhum do mundo e nunca vai dar. E ele nasceu de uma teoria de pensadores alemães, um chamado Friedrich Engels e o outro Karl Marx, que eram filósofos alemães que desenvolveram uma ideologia que passou a ser reconhecida mais tarde como marxismo, por causa do seu criador. Então essa teoria ela passou a circular o mundo inteiro a partir do século XIX e ela se originou naqueles movimentos socialistas da Europa durante o avanço da Revolução Industrial. Os críticos socialistas eles culpavam o capitalismo pela miséria dos trabalhadores, dos proletários, e que era uma nova classe social de operários urbanos que tinham deixado o campo e tinham vindo para as cidades trabalhar nas fábricas. Então eles trabalhavam em condições insalubres, perigosas, com baixa remuneração e um trabalho, uma jornada muito longa. Então isso aí despertou nesses filósofos tão preocupados com a humanidade e criaram isso aí. E o símbolo do comunismo é uma foice e um martelo, aquele símbolo que a gente vê, que a foice simbolizava os trabalhadores do campo e o martelo os trabalhadores da cidade, né? Pedreiros, trabalhadores braçais, enfim. E a bandeira é essa bandeira que vocês conhecem, a bandeira vermelha com a foice e o martelo. Então, em 1848, o Marx e o Engels publicaram um livro chamado de Manifesto Comunista, um livrinho pequeno, e ali trazia todos os ideais do comunismo. E esse documento também continha as análises críticas ao capitalismo feitas por esses pensadores que eu falei. No auge das revoluções lá da Europa, né, chamada de Primavera dos Povos, várias populações se levantaram para reivindicar direitos sociais. Entre esses aí, jornada de trabalho, melhor salário, melhores condições de salário e tal. E faziam essa distinção, já nessa revolução, entre os burgueses, os capitalistas, e os proletários, que eram os operários. Além de trazer à tona a possibilidade de uma mudança que poderia existir em todos os trabalhadores do mundo se eles se unissem nessa causa comum. Com o passar do tempo, essa ideologia foi sendo aperfeiçoada, foi assumindo outros status e chegando ao autoritarismo. Pois que, para implantar um regime desses, era indispensável tomar à força os bens das pessoas, restringir liberdades e ameaçar aquelas pessoas que eram contrárias. Né? O cara tinha que ficar quieto, senão... Né? E com a Revolução Russa de 1917, o marxismo foi posto em prática em grande escala na antiga União Soviética. Tiveram que usar muita violência, inclusive matando toda a família imperial e eliminando milhões de opositores que não concordavam com o regime, que eram os antirrevolucionários, e implantando à força, então, esse regime por Lenin, Stalin e Trotsky, que eram os líderes principais da Revolução. E eles criaram, então, aquela pátria socialista, usaram e abusaram do poder e da força das armas, mandaram gente para os gulags, para os campos de concentração, expurgaram pessoas, fizeram horrores, tomaram propriedades e não deu certo, não satisfez ninguém aquilo ali. Mas exportaram essa revolução para o mundo todo. Então, pessoal, ao longo desse mês eu tenho que publicar aqui 30 videozinhos e vou indicar dezenas de livros, filmes que contam as tiranias, as matanças feitas em nome dessa ideologia nefasta que só favorece os líderes, né, os burocratas, os donos do partido, os ícones do partido,
que fomentam essas revoluções, que pregam isso. É tudo um bando de vagabundo, ou então de ricaços comunistas de iPhone, que querem tomar a propriedade daquele que trabalhou com suor para dividir com vagabundo, cachaceiro, craqueiro, gente que não se interessa, que não tem disciplina, não tem vontade de estudar e de trabalhar. Porque eu desde criança trabalho e não caí em pedaço. Então toda ideologia que prega essa igualdade, a força aí, por si só já é uma farsa, já é um engodo, já é uma utopia. Nunca deu certo em lugar nenhum no mundo, como eu disse, e a cada dia mais e mais pessoas, principalmente os jovens, ficam aderindo a essa ideologia autoritária, fascista, de Estado forte, né? Uma ditadura, uma tirania, com censura, com controle social, com tudo que é tipo de coisa, e prisões de pessoas que não concordam. Esse Lula aí, perdão, que está querendo, concorrendo à presidência aí, parece que vai tomar o poder de novo, à força. Ele vive dizendo que o regime chinês é uma maravilha. Claro, lá as pessoas só têm uma coisa a fazer, obedecer ou ir preso. Então, é um regime forte daquele jeito, ninguém tem liberdade, não tem nem internet lá, mas para ele é muito bom. E é isso que ele pretende adotar aqui, está nos cadernos do PT. Quem quiser ler, dá um Google e procura. Então, é interessante que basicamente só nos países pobres, miseráveis aí, e países com pouca cultura que conseguem implantar à força esse regime, como fizeram lá na antiga União Soviética, fizeram na antiga China, Revolução Chinesa de 1949, no Vietnã, na Coreia do Norte, em vários países africanos mais pobres, e aqui na América Latina, na Venezuela, na Nicarágua, no Peru, Cuba, etc. E aqui no Brasil, pessoal, eles já tentaram várias vezes, desde 1922, através da luta armada, através de infiltração nas Forças Armadas. Tivemos o caso do capitão Lamarca, tivemos o caso do capitão Luiz Carlos Prestes, lá em 1922, e depois mais adiante, 35. Tivemos guerrilhas rurais e urbanas aqui, tivemos todo tipo de coisa. E em 1990, o Lula da Silva se juntou com o ditador de Cuba, Fidel Castro, reuniu toda a esquerda latino-americana e que criaram o Foro de São Paulo. Qual era o objetivo desse Foro de São Paulo? Instalar aqui, na América Latina e Caribe, a pátria grande socialista, com dinheiro do Brasil, é claro, com dinheiro do Brasil é fácil, né? Por isso que nós estamos sofrendo até hoje, mas ainda não foi possível eles fazerem isso. Mas o estrago que eles causaram na nossa cultura, na nossa economia, na nossa moral, na nossa educação, tem sido uma coisa gigantesca. O país está sempre patinando, não consegue deslanchar por causa dessa gente. Roubaram o que puderam até agora e querem voltar a roubar. E nós já estamos praticamente um país socialista aqui. Somos socialistas de fato, só não somos de direito porque a Constituição ainda tem alguma coisinha que é um arremedo de república e democracia. E agora o ladrão quer voltar para presidir o país. Então eu vou citar um exemplo aqui do que nós estamos vivendo e por que eu digo que o Brasil é um país socialista. Porque as nossas eleições elas são controladas por uma corte que não deixa auditar as urnas, que não deixa mexer em nada e manda em tudo. Temos prisões e perseguição de jornalistas, de cidadãos comuns, de empresários, de YouTube, de canais que são censurados e desmonetizados, censura nas redes. Temos o Ministério Público que não pode atuar, e quando atua, ele é simplesmente ignorado. A PGR não existe para as cortes superiores. O STF e o Congresso, eles são contra o povo. Eles não deixam aumentar salário, não deixam reduzir impostos, interferem no governo o tempo todo. E a esquerda faz apologia aos criminosos, à liberação de drogas, à ideologia de gênero, tudo aquilo ali que vocês viram, né? O desrespeito às famílias, à religião das pessoas, invadem igrejas e não acontece nada. Então, pessoal, como eu disse, a partir de amanhã vamos ver 30 videozinhos. A gente vai ver quem é o Karl Marx, quem é o Antonio Gramsci, aquele comunista italiano, o que foi a escola de Frankfurt, a liberação sexual e ideologia de gênero, vamos ver o que é o ambientalismo no mundo, liberação sexual e ideologia de gênero, globalismo, nova ordem mundial e agenda 2030, que é muito discutida atualmente, janela de Overton, politicamente correto, Foro de São Paulo, aparelhamento do Estado, o que é, ativismo judicial, liberação, teoria da libertação, espiral do silêncio, fake news e desinformação e muito mais coisas. São
mais de 30 videozinhos com isso aí. Informações, literatura e filmes. Pessoal, por favor, se inscreva no meu canal e recomende isso para os seus amigos, que é muito importante. Vou indicar esse livro aqui, ó, o livro Negro do Comunismo, que aqui indica todos os países e milhões de pessoas que foram assassinadas pelo comunismo, os países que estão até hoje sofrendo, como Coreia do Norte, como a China, como outro, Cuba mesmo, os países destroçados, destruídos, degradados, sem emprego, as pessoas com fome, passando necessidade, numa ditadura, sem liberdade. Isso é o comunismo que o seu Lula da Silva quer trazer aqui para o Brasil. Por favor, pessoal, colaborem com a gente, colaborem com o Brasil. Leiam, vou deixar na descrição um filme muito bom sobre o comunismo e esse livro. Cada videozinho, a partir de amanhã, vai ter um filme e um livro no mínimo, né? Porque as pessoas não têm muito tempo de ler, mas é o que eu posso oferecer a vocês. Agradeço muito a todos e vamos em frente.